noite temos uma convidada muito especial no nosso documentário. Se apresente. Boa noite, meu nome é Margarida Maria Vieira, sou filha de Benjamin Vieira, de Esmeraldina Leopoldina Vieira, fui casada, hoje sou divorciada, tenho 3 filhos, 2 moças e um rapaz. Bom, viemos aqui com 3 perguntas importantíssimas. Como começou a comunidade de São Sebastião e como foi a sua participação? A comunidade de São Sebastião começou na época que aqui em Alagoa Nova tinha um prefeito chamado Joaquim Estáquio. Ele morava ali na casa onde hoje mora Dona Carminha Bernardo, e ele construiu aquela capela, que era uma capela particular da família dele, porque ele tinha uma filha que era freira, estava no convento, e ele construiu para ser um lugar de oração para essa filha. E com o tempo essa filha começou a ser catequista e dava os catecismos naquela capela. A senhora lembra o nome dessa filha ou não? O nome da filha dele era Helena, e por conta desse nome colocaram o nome da Avenida São Sebastião, Vila Helena. Então esse prefeito, ele começou a ter uma enfermidade muito séria na pele, e a mulher dele fez uma promessa com São Sebastião para que ele melhorasse daquela enfermidade, e a partir daí a comunidade deixou de ser chamada Vila Helena e começou a ser chamada de São Sebastião, porque ele colocou o nome da capela, a partir desse momento, Capela de São Sebastião. Nesse renomeamento, de Capela de São Sebastião, a senhora lembra, de fato, como começou a atuações dos fiéis na comunidade de São Sebastião? Com o tempo, esse Joaquim Estáquio vendeu a casa, que hoje mora Dona Carminha, aos pais de Dona Carminha e sogros de seu Assis. Aí, nesse período, seu Assis Bernardo doou a capela para a matriz. Na época, o padre ainda era padre José Borges. Aí, a partir daí, ele doou a capela para a matriz, para a paróquia, e a partir daí começou a ter os momentos de oração e de celebrações da palavra e também de missas, ainda com o padre Zé Borges. E sua participação nessa história, como foi? No início, quem representava tudo na comunidade era seu Lau, que era o diácono na época, o diácono permanente. Ele morava na Avenida São Sebastião e ele era quem coordenava todos os momentos de oração, de celebração da palavra e de adoração ao Santíssimo. Com o tempo, seu Lau mudou-se para João Pessoa e ficou Carmen Sampaio Borges e meu pai e minha mãe, Benjamin Vieira e Esmeraldina Vieira. E eu não morava aqui nessa comunidade, morava na comunidade Santa Luzia, e foi quando eu vim morar na comunidade, fiquei ajudando meu pai na parte de liturgia. Carmen Sampaio adoeceu e eu fiquei auxiliando meu pai. Esse auxílio da comunidade, junto com seu pai, você já foi catequista, leu alguma coisa, cantou, tocou, como foi? Eu era da parte da liturgia, de organizar as pessoas para as leituras nas missas, cantar os salmos e nos cânticos. E a parte de dirigir a comunidade com a chave da capela era o meu pai, quando o seu Lau mudou-se para João Pessoa. E depois ele foi engajando as filhas, tinha a Dona Luzia que morava bem lá na frente, fazia a limpeza da capela. Tinha, na época, uma dificuldade muito grande de leitores e de cantores. E só aí foi que eu fiquei auxiliando meu pai, e com o tempo eu levava meus filhos. Meus 3 filhos, eles trocavam os instrumentos de percussão, só apenas de percussão, e cantavam. Aí com o tempo foi se engajando mais jovens, e só depois foi que eu fiquei na comunidade a partir do ano 2009 como líder. No ano que meu pai faleceu, que foi dormir, não acordou, morreu de infarto fulminante.
Aí o padre da época era padre Assis Meira e ele chamou alguns jovens, eu, Fagner, Fabrícia, Flávio, Catiene, Kessia, e pediu para a gente ficar tomando conta da comunidade, porque meu pai tinha morrido, Carmen Sampaio tinha morrido e seu Ló estava doente de câncer. Ele voltou depois de João Pessoa, mas já estava doente e ele não assumiu mais na comunidade. Podemos ver que a senhora também citou muitas pessoas importantes e fiéis. A senhora, colegas que serviram, a senhora lembra? Bom, na época tinha mamãe, quando papai faleceu, eu continuei caminhando com mamãe, Esmeraldina, ela já estava também muito fragilizada. Aí a gente tinha como ministra Dona Lucinha de Seu Noé, o nome dela é Lúcia Gonçalves de Araújo, era a ministra, e a gente caminhava com Nancy de Rato, com Dona Luzia, com Ná que mora lá em Dona Carminha, com Dona Carminha, e a gente realizava os momentos de orações com essas pessoas e com a família de Adailson, que era Fagner, Fabrícia e Flávio e os meus filhos. Quando a gente tomou conta, entregue por o padre Assis Meira, era com essas pessoas que a gente organizava os momentos de oração. A senhora lembra quantos padres já passaram na comunidade de São Sebastião? Bom, a partir da época que eu entrei, de 2009 até hoje, quando eu entrei era padre Assis Meira. Depois ele saiu, veio o padre Afonso e o padre Leandro. Quando o padre Leandro saiu, aí veio o padre Jorge. Quando o padre Jorge estava aqui, veio o padre... Vinham alguns diáconos, vinham alguns seminaristas que estagiavam, depois se ordenavam como diáconos, e alguns ficavam aqui. Um deles foi padre Jorge, depois padre Emanuel, e por último agora veio padre Antônio Nelson, padre Luiz, padre Antoniel, que depois foi transferido para Massaranduba. E agora em janeiro está saindo esses dois que estão e vai vir o padre Flávio Pereira. A senhora se recorda como foi a primeira festa de São Sebastião? Bom, eu recordo antes de eu estar na comunidade que tinha umas grandes festas com pavilhões, muitas garçonetes e era um pavilhão bem grande, ali da capela até na casa de Dona Lucinha de Noé. Eram grandes festas, muito animadas, com parque, pavilhão, música ao vivo, muitos leilões mas com o tempo estava tendo muita violência na cidade e as pessoas que coordenavam estavam ficando mais velhas e não tiveram mais coragem de assumir essas grandes festas. E como é hoje, na sua opinião, a festa de São Sebastião? Bom, a festa de São Sebastião hoje ela é voltada mais para a parte religiosa. A gente se preocupa muito com a fé do povo, com a continuidade das pastorais, dos serviços, dos movimentos. Inclusive, hoje na comunidade, nós temos a pastoral do dízimo, nós temos, que é também muito organizada, com 4 zeladores, uma sou eu, tem Marilene Galdino, Irmã Galdino e Sueli Alves. São as zeladoras, funciona através de envelopes, mas também temos ministros, catequistas de pré-catequese, de catequese de primeira Eucaristia, de crisma. Temos também uma campanha do quilo mensal, temos o Terço dos Homens. Então, a gente acredita que hoje, na questão de evangelização, a comunidade melhorou muito, porque também nós fazemos missões temporárias e rezamos nas famílias em momentos fortes, como Natal em Família, a Quaresma, a Semana da Família. E na comunidade tem todos esses momentos que é no intuito das pessoas terem mais fé, participar mais da igreja e também educar melhor os filhos na religião, no crescimento da fé e também na participação dos sacramentos. Nessa trajetória, a comunidade já passou por uma dificuldade muito grande ou até mesmo a senhora já passou dificuldade nessa trajetória? Não, as dificuldades que a gente enfrenta
é mais porque a gente quer trazer mais pessoas com compromisso, com o intuito de colaborar, de ajudar. E a gente percebe que quando a gente está trazendo os jovens, os idosos se afastam. Mas a comunidade São Sebastião sempre foi muito pacífica, a gente nunca teve muito problema de desunião, de briguinhas, de intrigas, de fuxico. A gente sempre tem a participação dos jovens como uma parceria muito boa e muito atuante na comunidade. Agora temos uma pergunta que não quer calar. Quanto tempo a senhora está na comunidade? Eu estou na comunidade desde 2009, então esse ano de 2024 está fazendo 15 anos. E também a gente tem que dizer, que não posso deixar de dizer, que a comunidade da gente também tem muitas coisas que são favoráveis. A gente, além de ter a capela, que é o ponto central, que o padroeiro é São Sebastião, nós temos mais 2 salões e uma das dificuldades é manter esses 3 prédios, porque a gente não tem nenhuma fonte de renda, nenhuma ajuda financeira para a gente manter o que se precisa a nível de instrumentos, de objetos litúrgicos e de pessoal humano também. Seria muito bom que a gente pudesse ter mais pessoas atuando. E isso, claro que é uma dificuldade que se enfrenta. Mas com relações a outras comunidades, a gente ainda acha que a da gente caminha bem. O que a comunidade de São Sebastião representa para a senhora? O que esse santo lhe dá de exemplo? Bom, eu de fato tenho uma devoção por São Sebastião. Mas não é só em São Sebastião que eu me espelho para estar na comunidade. Eu, às vezes, digo muito para as pessoas, a gente tem que olhar muito para Cristo, para os ensinamentos de Cristo, para os milagres de Cristo, pelo fato dele ter morrido na cruz por nós. E também porque São Sebastião foi um santo fiel, um santo que morreu, foi tentado ser morto pela primeira vez, com flechadas. E ele foi socorrido e escapou, mas por fim mataram ele novamente. E esse testemunho que ele deu de fé, que se torna o padroeiro que nos livra da peste, da fome e da guerra, faz com que eu tenha por ele um respeito, uma devoção muito grande. Você faria tudo de novo? Bom, essa pergunta é bem pessoal, né? Eu faria tudo de novo e, dependendo das minhas possibilidades, eu fazia tudo de novo e melhor. Fazia diferente no sentido de que se eu tivesse melhor visão, se eu não tivesse o período que eu fiquei cuidando da minha mãe, se eu não tivesse o período que eu cuidei que fui catequista, que cuidei dos coroinhas, eu tinha me dedicado melhor à comunidade. Aí eu fui sendo convidada para participar de muitos outros movimentos e isso afasta um pouco a gente, de fato, de colocar o foco apenas na comunidade. Mas se tudo é missão, estou na missão e não me arrependo de nada que eu fiz. Se eu pudesse, eu faria tudo melhor. Tem alguma mensagem para deixar essa comunidade que a senhora possa escutar futuramente? O meu desejo muito grande era que as pessoas com quem eu convivo lidassem com o outro com respeito, com humildade, com partilha, com testemunhos, e que a gente fosse um farol, um testemunho para que muitos outros olhassem para a gente e encontrassem a luz. Porque muitas vezes a gente quer mostrar a face de Jesus para o outro e muitas vezes a gente não é ouvido. E é um desejo que a gente morasse numa comunidade, convivesse numa comunidade onde as pessoas ouvissem a palavra, aderissem ao projeto de Jesus, não ao meu só, não só ao do padre, não só dos animadores, mas ele de fato, todos eles, principalmente as crianças e os jovens que são o futuro do amanhã,
encontrassem de fato essa luz que Cristo quer nos mostrar a cada dia através de sua palavra. Eu hoje agradeço muito a Deus pelos jovens que a gente tem na comunidade, principalmente os jovens que cantam, que atuam, porque hoje em quase todos os momentos, tudo que vamos realizar, a gente tem uma equipe de jovens que apoia, que acata e que realiza. E isso tira um peso muito grande das minhas costas, mas me deixa muito feliz, porque o futuro amanhã depende dos jovens de hoje. Muito obrigada. Estamos com mais uma convidada especial no nosso documentário. Eu gostaria que ela se apresentasse. Eu sou Maria Odaci, moro aqui nessa comunidade há 21 anos. Sou casada, tenho 61 anos, tenho 2 filhas e 2 netas. Como surgiu a sua caminhada na comunidade de São Sebastião? Minha caminhada na comunidade de São Sebastião surgiu como catequista. Como surgiu o desejo de ser catequista? Na verdade, eu fui catequista na minha adolescência, na minha pré-adolescência toda eu levei uma vida de catequese. Aí casei, passei a trabalhar, fui embora da Paraíba, viajei para São Paulo, passei um tempo lá, abandonei a vida de pastoral, de igreja. Voltei e com o tempo era um desejo meu. Assim que eu me aposentasse na função de professora, eu voltaria para ser catequista. E realmente isso aconteceu devido a um desejo meu e a necessidade na comunidade. Então, a gente percebe que sempre teve um envolvimento com crianças, né? Exatamente. Já ensinou na pré-catequese e catequese também, né? E agora você está atuando como catequista na qual da área? Crisma, perseverança, primeira comunhão? Primeira Eucaristia. Está sendo bom? Demais. Como você se sente fazendo parte dessa comunidade? Me sinto realizada, porque é um trabalho que eu gosto de fazer, eu gosto de conviver com criança. Não é à toa que 38 anos fui trabalhando com criança, como professora, e eu não sei viver afastada das crianças. Eu tenho que estar envolvida com elas e eu também tenho que estar passando para alguém um pouco de meu conhecimento. E nesse serviço, já teve algum marco assim especial? Algum da turma de catequese que lhe marcou, que lhe deu mais trabalho, que lhe deu mais assim, mais vontade de fazer mais e mais? Você lembra de alguma turma que realmente deixa assim marcas da sua caminhada? Trabalho, eu não diria trabalho não, porque assim, tem umas turmas que precisa de mais atenção, de mais cuidado, mas trabalho não. E turma que me marcou, sim, essa última turma da catequese, que fez a primeira Eucaristia, me marcou sim, porque a gente vê a necessidade grande de catequista na comunidade, e a gente fez a primeira Eucaristia dessas crianças à tarde. Quando eu cheguei em casa, uma catequizando minha me ligou, perguntando se eu aceitava que ela fosse catequista comigo, que era um desejo dela de ser catequista. E até hoje ela trabalha comigo na catequese, é minha filhada Maria Clara, e isso me marcou muito. Como a senhora se sente sabendo que a senhora é um exemplo de catequista na nossa comunidade? Não sei bem se eu sou um exemplo. Eu só sei que eu me sinto muito importante para as crianças, pelo carinho que elas têm por mim, pelo respeito. Sei que eu faço parte da vida delas, da educação delas. Então isso para mim é muito importante. A senhora atua em outros serviços das comunidades? Atuo porque eu sou ministra extraordinária da primeira Eucaristia. E como foi se tornar ministra? Recebi um convite de Padre Jorge na época. Nunca passou pela minha cabeça, nunca pensei que um dia eu seria ministra extraordinária da comunhão eucarística. E recebi o convite de Padre Jorge, para mim foi uma surpresa muito grande. Disse logo de cara que eu não estava preparada, e como preparada hoje eu ainda não estou. A gente faz o trabalho, né? Mas preparada a gente ainda não está, porque a cada dia que passa a gente vai aprendendo mais. Durante esse processo de ser ministra da Eucaristia, a senhora já levou alguma hóstia para algum dos nossos idosos, nossos daqui da comunidade? Levo toda semana. A gente acompanha os idosos. Eu acompanho idosos com 103 anos de idade. A senhora pode dizer quem são? São vários, aos todos não dá para recordar, porque são 25 idosos. Da nossa comunidade? Sim, da comunidade de São Sério? Sebastião, são 25 idosos. São muita gente.
Bom, Daci, qual mensagem você gostaria de deixar para todos da comunidade de São Sebastião? Eu gostaria de dizer que quem ainda não está envolvido em nenhum trabalho de pastoral da igreja, procure, porque são trabalhos gratificantes. É um trabalho que a gente não recebe remuneração financeira, mas da comunidade de Deus a gente recebe muito. Quem está afastado, procure se envolver, porque não vai se arrepender. A senhora poderia relatar uma das dificuldades dessas para a gente? A senhora sofreu assim na sua caminhada? São vários desafios, vários, porque a gente encontra crianças que não querem se envolver, a gente encontra criança que vem de família desestruturada, que isso é o maior problema. Os problemas que a gente encontra não são nem assim por conta das crianças, são da família onde elas convivem. Então, os desafios são muitos, mas não é nada que não possa ser resolvido, não é nada que a catequista não possa continuar na caminhada. Eu tenho mais uma pergunta assim, que essa eu diria que é muito importante, é muito nosso coração, muito íntimo. Você faria tudo isso novamente? Com certeza, sem medo de errar. Estamos com mais uma convidada especial no nosso documentário e eu gostaria que a senhora respondesse como é seu nome completo. Maria do Carmo Sena Martins, Quantos anos a senhora tem? 83, A senhora é casada e tem quantos filhos? casada e tenho 5 5 filhos? filhos. A senhora sempre morou aqui em Alagoa Nova? Não. Morava em Pilões. Pilões, se mudou para cá Nasci quando? e me criei. Pilões, depois, olha, fui para morar em Areia, depois que eu fui contratada, aí, pelo Estado. Aí fui ensinar em Areia, depois ensinar em Campina, depois aí vim para aqui. Muito tempo depois. Ah, então a senhora é professora formada, né? Sou. Ah, e sempre teve esse desejo de ser professora? Foi desde menina que eu ensino, menino. Sabe? Toda a vida eu tive essa ideia de ensinar. Aí, desde muito pequena que eu comecei a ensinar. Ensinava até os animais, se fosse possível. Já doou alguma imagem para a capela? Já doou... Papai, mamãe, quando era vivam aqui, eles doaram, foi São Sebastião, meu Deus, foi não. Eu não sei nem quem foi, sei que foi quem doaram as coisas da capela. Quando a gente chegou aqui, ela estava acabada. Seu pai e sua mãe doou mais alguma coisa para a comunidade fora as imagens, alguma coisa assim? Teve muita história? Ah, papai tinha muita... Eu sei que era Santos, era muita coisa, mas é porque eu não me lembro, porque eu morava mais em Campina, para aqui, Campina para lá e para cá. E depois que casei, pior. Estamos com mais uma convidada no nosso documentário. E eu gostaria que essa nossa convidada se apresentasse com nome, idade, quanto tempo ela está na comunidade, se é casada, se tem filhos. Conte um pouco mais sobre você. Bom, o meu nome, Maria José de Souza. Ninguém me conhece, se chamar tem que ter o apelido Peco. Quantos tempos estou nessa comunidade eu não lembro, porque faz muito tempo que eu venho. Eu venho desde o tempo que os povos indígenas que nós frequentávamos já estavam com Deus. Acho que tem mais aproximadamente uns 20 para uns 30 anos por aí, quando eu comecei logo. Comecei com Dona Lucinha, lá em cima, visitando sempre assim os doentes que tinham na comunidade. Aí eu comecei a ir com ela, visitava, participava, sempre às vezes gostava. Sempre gostava de ir. E confesso que cada pessoa que a gente chegava na casa, aquelas pessoas que já tinham se deslocado tanto da comunidade para ir para a igreja, e a gente visitavam eles porque eles não tinham mais condições de chegar nas igrejas, então a igreja chegavam até lá. Quem eram essas pessoas? Ministras. Na época eu sempre acompanhei várias ministras. Posso citar Socorro Herculano, posso citar Lucinha de Noé, Dona Lucinha ministra, posso citar a menina de Margarida, como é o nome daquela mais velha? Kessia. Acompanhei muito ela, levando com ela. Então, quando a gente chegava nessas casas, a gente sentia o prazer, a alegria que aqueles doentes que não podiam, quando chegavam na casa, a gente iniciava com a conversa, conversando com eles, conversando normal mesmo. Confesso que os olhos dele, a gente percebia que nadavam de felicidade,
Porque além da gente ter aquela conversa, a gente levava o evangelho do dia, levava a Bíblia, fazia o evangelho do dia, partilhava, fazia alguma reflexão. As ministras faziam, dava Santa Eucaristia para eles, então ali deixava uma palavra de conforto, deixava aquelas pessoas que não podiam se deslocar mais, como eu já tenho meus pais que também não podem, ficava satisfeito com aquela visita. Então, quando foi no ano de 2018, eu tive a graça que Deus me convidou de participar do EC, que quer dizer o quê? Encontro com Cristo. Então, ali, cada vez mais que eu via aquelas coisas, eu me apaixonava cada vez mais. Era como se eu não tivesse nem, vou falar a verdade, os 3 dias que eu participei do meu retiro, foi como se eu estivesse no céu. Eu não sentia, era como quando eu saía de lá, parecia que eu vinha assim, flutuando no ar. Tá? E esses 3 dias que passei lá, confesso, foi muito grande a experiência que eu obtive. E cada vez mais eu me sentia assim, apaixonada. Eu via e eu sentia aquele chamado de Jesus, segue alguma coisa na comunidade. Na época eu não podia porque eu trabalhava, eu não tinha condições de ficar. Quando passar com os tempos, aí eu procurei a catequista Guimar, que na época era Débora, e Nara, que sempre auxiliava elas lá. Então eu entrei, depois que eu entrei, as meninas não tiveram como seguir, eu fiquei dando continuidade com Guimar. Então foi aí onde eu iniciei a minha carreira. Peco, qual é a origem desse apelido Peco? Minha boneca, vou lhe falar agora. Quando eu era pequenininha, isso foi uma conversa que mãe teve, que me dizia, que pai falava que eu era... Sempre eu fui gordinha. Aí pai disse que eu parecia com Peco de Jerimum. Totalmente diferente. Parecia, porque eu sempre fui cheinha. Aí por aí foram botando o apelido de Peco. Por aí Peco, se você dizer Maria José de Souza, não tem, quem sabe. Agora, se dizer Peco, eu acho que até é mais conhecida do que o próprio nome. É tanto que quando eu vou para os cantares, eu digo Maria José, entre parente, eu abro assim um parente e boto Peco. Foi a origem, foi essa, viu? Bom, Peco, como surgiu o desejo de ser catequista na comunidade de São Sebastião? O desejo que me insistiu foi procurando pessoas fazer algo na comunidade. Aí eu procurei a catequista Guimar e fiquei com ela. O desejo foi isso, porque eu fui me apaixonando por aquilo que eu vivenciei dentro daquele encontro. Aí quando eu saí, eu quis fazer algo na comunidade. Então foi aí onde surgiu o desejo de eu ser uma catequista. E quais foram os desafios encontrados nessa caminhada de catequista? Minha boneca, muito. Primeiramente, olha, eu posso até citar, encontramos vários, mas eu vou citar 3. Primeiro, o incentivo na família. A família é a base, é tudo, porque por eu ter sido professora há 26 anos, aqueles mesmos desafios que eu achava dentro da sala de aula, confesso que eu senti muito. Então, foi o quê? Incentivo da família, né? Que às vezes a gente sente. Pessoas para nos auxiliar, que tem a responsabilidade mesmo. Porque às vezes diz, eu vou ajudar, mas quando chega, diziam. Então, pessoas que a gente também sente muito. Muitas crianças estressadas, a gente vê muito hoje, mas a gente não sabe nem cobrar. Então, eu acredito que é por causa do mundo que está desse jeito. As crianças, elas são estressadas, mas o maior incentivo que eu vejo é na família. Em tudo, porque família é base. Como você se sente fazendo parte da comunidade? Ave Maria, me sinto tão feliz. Olha, nessa comunidade, eu acredito que eu realizo todos os meus sonhos. É trabalhando na comunidade, fazendo parte e através da equipe que tem. É uma equipe muito boa. Eu me sinto feliz até demais. É tanto que eu já tenho vários problemas, mas eu digo, nos problemas, não. Eu vou. Viu? Peco, você já chegou a conhecer Carmen Sampaio? Carmen Sampaio foi uma que eu fiz oficina de oração com ela.
Foi aí que eu fui pegando os conhecimentos. Ela, a Adelina de Carvalho, que foi a minha catequista, e com quem eu fiz minha primeira Eucaristia foi com o Padre Borges. E quem é essa Adeline de Carvalho? Conta um pouquinho pra gente. Dona Adelina de Carvalho, ela é uma pessoa muito humilde, ela era uma pessoa de Deus. Sempre ela ajudou, eu lhe digo, ela era de Deus. É tanto que ela está lá nas graças de Deus. Ela, para mim, foi uma catequista, foi ela que primeiro eu me exemplei, foi nela. Eu vi a humildade dela, eu via que ela, como ela nos levava. Ela até chamava a gente de prezadas. Então, foi aí a história dela, uma pessoa humilde. Você olhava e via a humildade naquela pessoa. Porque, às vezes, a gente exerce um trabalho, mas é entre aspas, né? E ela não, a gente via que era aquilo, ela abraçava mesmo aquela missão dela. O que mais me chamava a atenção nela era a humildade que ela tinha. Eu sentia que ela tinha o Deus mesmo. Você já participou de muitas festas da Comunidade São Sebastião, das mais antigas? Conta como foi a festa de São Sebastião. Minha filha, as antigas, na época, eu ajudava mais, ficava mais com essas partes que sempre eu fiquei, e ainda da liturgia. Então, porque aquelas outras festas, a gente deixava mais para, vamos usar a palavra, para as pessoas, para os jovens. Sempre a gente deixou nesse caminho. Mas todas que a gente organizou, a gente trabalhamos e foi uma festa muito boa, viu? Muito, muito boa mesmo na época. Com pavilhões, com tudo. Então era muito boa. Antigamente a gente fazia uma festa. Aí por conta do tempo vai tudo mudando, separando, então agora a gente faz. Mas não é como vamos dizer, há 15 anos atrás, totalmente, né? E qual é a sua mensagem que você gostaria de deixar para a comunidade como incentivo? Como incentivo, que não pare. Muito obstáculo se tem, mas que caminhe em frente. Quando sentir que está caindo, essa força Deus. Porque só Ele é que ajuda você a superar tudo e seguir. Nós estamos com mais uma convidada especial no nosso documentário e eu gostaria que ela se apresentasse. Me chamo Meire, sou casada, tenho 2 filhos, sou a mãe da Thalia e de Túlio, tenho 42 anos, já tenho uma vivência de comunidade de mais ou menos uns 5 anos. Como foi que surgiu o desejo de ser catequista na Comunidade São Sebastião? Porque eu soube que, né, seu papel foi muito importante como catequista. Bom, a princípio, eu não queria aceitar, né, ser catequista. Eu comecei por um convite da minha cunhada, fazer parte da comunidade. Ela começou a me chamar para ir para as novenas e eu fui para as novenas. Depois tinha aqui na comunidade a missa, né, no Bernardino Sena, e fui convidada a fazer parte da missa do Bernardino Sena. E fazer parte da liturgia. E aí surgiu esse convite através de Eliane, surgiu esse convite para que eu fosse catequista. E a primeira resposta foi logo um não. Depois de muita insistência, eu indo para as reuniões, conversando, aí surgiu o sim, onde eu fiquei no grupo de perseverança junto com Tati, que até um tempo atrás, né, ela ficou comigo à frente da perseverança aqui na comunidade de São Sebastião. Também depois tive a oportunidade de ficar com o pessoal da Eucaristia e voltei agora como catequista de perseverança. Quais foram os desafios encontrados na sua caminhada, nessa jornada de 5 anos? Quais foram os principais desafios que você enfrentou? Assim, dor de cabeça, aqueles probleminhas que a gente sempre tem. Os desafios são inúmeros, né? A gente tem sempre, e é aqueles que a gente sempre conhece. Sempre tem a questão da vivência com as famílias, na comunidade, né? Dos nossos catequizandos, dos perseverantes. A nossa vivência também como família. Também a nossa rotina diária para a gente conciliar junto com a rotina da comunidade também é um grande desafio, não é fácil,
Mas a gente, com fé em Deus, né, colocando Deus na frente, a gente consegue. E como você se sente fazendo parte da comunidade São Sebastião? Qual é o sentimento que vem ao pensar assim, eu faço parte desta comunidade? Esse sentimento, assim, pra mim é muito significativo, porque é como se fosse uma família. Eu tenho uma família da minha casa, né, do meu lar familiar, estrutura familiar. Tem também essa família que eu aderi para mim, da comunidade de São Sebastião, de fazer parte. Para mim é tudo. Assim, não tem uma palavra certa que resuma. Ela veio assim para completar o que estava faltando em mim. Ela veio para completar justamente o que estava faltando em mim, e sempre eu tenho cada vez mais desejo de fazer cada vez mais parte, né? Eu sei que como os desafios, eles sempre nos afastam um pouquinho, mas sempre quando eu posso, eu pretendo sempre continuar e continuar cada vez mais. Você já teve alguma turma de catequese, perseverança, que lhe marcou, assim, aquela que, assim, aquela turma foi muito trabalhosa, aquela turma foi muito especial? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. A primeira turma de perseverança, pessoal, os jovens, eles eram bem, assim, bem ativos, né? Foi um desafio, mas a gente teve um suporte de duas catequistas que nos ajudaram muito, que vieram de outra comunidade, né, para nos ajudar muito e somaram muito, não nos deixaram sozinhos, nem eu nem Tati. A gente conseguiu conciliar, mas foi uma turma muito especial que ficou no coração da gente. Era uma turma muito participativa, apesar de ser uma turma muito agitada, numerosa e agitada, mas eles eram bem participativos, gostavam de fazer peças, eles gostavam de se comunicar muito, e eles participavam muito. Hoje a gente tem outras turmas, né? Cada pessoa tem o seu jeito, cada turma vem assim com um tempo diferente, mas assim, foi muito especial a primeira turma de perseverança. Como é lidar com perseveração dos jovens depois da catequese? Porque muitos jovens se afastam, né? E nem todos querem fazer a perseverança. Então, como é esse sentimento de ensinar a perseverar na vida religiosa? Essa parte é um pouco difícil, porque muitos se prendem à questão do sacramento, né? A Eucaristia, que é importantíssimo, eles têm essa parte, também tem muito incentivo da família na parte do sacramento, e quando chegam no final, a gente tem uma equipe muito numerosa da perseverança, porque já sai da parte da Eucaristia, os catequistas indicam, né? E já vem pra gente assim, saindo de um cantinho para o outro. Mas quando não tem um certo incentivo, e como não oferece nenhum sacramento, é mais a questão do perseverar mesmo, do persistir na estrada, né? E eles às vezes não permanecem. É um pouco difícil. E a gente, como catequista, tem que estar sempre tendo aquele jogo de cintura para a gente não perder aquele jogo. Então, é como se fosse sempre uma repescagem. Eles saem, a gente vai buscar. Às vezes a gente consegue trazer de volta, às vezes a gente não consegue trazer de volta, não. Mas quando eles saem, a gente vai lá, fica ali insistindo na porta. Olha, cadê você? Por que você não tá indo mais? E a gente sempre tem aquela questão das sugestões também, né? O que pode mudar, o que eles estão achando da perseverança, o que eles gostariam também de ver. Lógico que a gente não vai fugir também da realidade, né? Se você pudesse voltar 5 anos atrás no início, você faria essa jornada novamente? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para todos que servem na comunidade? É uma mensagem de incentivo. Bom, que eles sempre perseverem, né? Eu sou como catequista de perseverança, tenho que insistir nessa palavra, perseverar, que não é fácil, né?
sempre persevere, que vá sempre em busca de mais, de saber mais de Deus, de entender mais de Deus. Temos vários serviços na nossa comunidade e como é bom quando a gente tem um conhecimento da onde a gente está, do que a gente vivencia. É muito bom a gente fazer parte não só da parte da catequese, mas a gente procurar servir dentro do nosso ambiente, da comunidade, se fazer útil dentro da comunidade, porque assim, quanto mais a gente cria essa intimidade, mais a gente tem conhecimento da nossa religião e a gente aprende a ver como ela é bonita e como ela oferece muitos outros serviços. A questão da gente conhecer mesmo, da conquista, é o conhecer, para a gente permanecer cada vez mais forte como comunidade. Então, que o pessoal desperte, né, dentro do coração cada vez mais essa vontade de fazer parte das nossas comunidades e da comunidade de São Sebastião. Estamos com mais uma conversa especial no nosso documentário. Eu gostaria que você se apresentasse. Boa noite, meu nome é Ronaldo, tenho 32 anos, atualmente sou catequista de Crisma aqui na comunidade de São Sebastião e também coordenador do Ministério Quericem, Ministério de Música. Gostaria de saber como foi a sua jornada, como surgiu o desejo de participar da comunidade de São Sebastião. Conta um pouquinho pra gente. Bom, o meu início de caminhada começou no ano 2009, quando eu era crismando ainda, e aí no finalzinho da crisma surgiu o desejo de ser catequista, né? E foi devido a esse desejo que eu comecei a dar os primeiros passos. Quando eu iniciei também, me batizei bastante tarde já, com 12 anos de idade, e depois do batismo, dei início à minha catequese, dei início à perseverança, e assim depois veio a crisma. Então, tudo iniciou na crisma, né? O desejo de seguir, o desejo de ser também um anunciador, um catequista, e depois da crisma foi aumentando ainda mais os desejos. Foi que eu fui aprimorando e fui conhecendo dons que o Senhor foi me apresentando durante a caminhada. E como surgiu esse desejo de ser catequista na comunidade? O desejo de ser catequista, ele foi bastante íntimo, foi devido a um encontro de crisma que eu tive aqui nesse salão, e onde nesse dia veio um missionário da comunidade Servos de Maria, do Sagrado Coração de Jesus de João Pessoa, lá no Conde, o irmão Paulo Sérgio. Então, nesse encontro, foi um encontro muito dinâmico, e onde ele apresentava as diversidades e os perigos voltado para a parte masculina. Então, todo aquele discurso, toda aquela apresentação do Cristo verdadeiro foi me encantando, fui me apaixonando por Jesus e fui tomando decisões na minha vida que até o presente momento eram decisões e eram caminhos bastante errados. Então, fui iniciando minha conversão depois daquele encontro. Pensamentos, decisões, e o desejo de catequista começou aí. Quais foram as dificuldades que você encontrou nessa caminhada, durante a caminhada? Bom, as dificuldades que eu presenciei e comecei a iniciar na comunidade, primeiramente foi a timidez. Então, devido à timidez, eu comecei a me bloquear muitas vezes, em alguns momentos, e teve muitos momentos que eu não consegui realmente evangelizar ou dar um passo mais de confiança ou na fé com Deus, exatamente pela timidez. Então o Senhor ele foi me mostrando os pontos que eu tinha dificuldade, iniciando pela timidez, que eu precisava vencer, dar um passo, dar uma palavra para que eu pudesse ser melhor e amadurecer mais. Então minha grande dificuldade é se encaixar. Muitas vezes sentimos aquela deficiência, se eu não fizer de tal forma, se eu não me comportar, eu não vou ser aceito. E é um grande erro, né? O Senhor quem nos convida, e é Ele que realmente nos aceita e nos coloca em nossa melhor posição para servir. Você falou sobre o ministério. Que ministério é esse? Como surgiu? Como começou? Conta um pouquinho o que é este ministério. Bom, o ministério ele tem um nome Quericem, significa anunciar, aquele que grita, aquele que leva a palavra, aquele que leva ao próximo a palavra de Deus. O ministério ele teve início, o desejo, em 2020, foi no ano da pandemia, já estava finalizando a pandemia, e até então estava não muito atuante na comunidade, estávamos voltando ainda com as reuniões, estávamos voltando para as Santas Missas, e nesse momento
o Senhor, numa volta da missa para casa, eu vinha refletindo, e nesse momento Jesus ele brotou, despertou no meu coração esse desejo de iniciar. Eu já estava sendo catequista de Crisma, iniciar com alguns jovens da Crisma em específico, até as pessoas, ele me mostrou quem eu deveria chamar de início, para poder iniciar esse projeto, essa ação, esse movimento. Então, o ministério ele começou apenas com 3 pessoas, eu e 2 pessoas da Crisma e o outro catequista. Então começamos com 3 pessoas apenas. Então começamos a dar à comunidade, juntamente com o ministério, essa cara, esse ponto fixo, né? Criar dentro da comunidade. O ministério ele surgiu exatamente pela necessidade da comunidade, para servir assim a comunidade. Então começamos a atuar nas missas, a cantar nas missas, e não paramos só nas missas, né? Começamos a ter mais uma organização e começamos a ter momentos de orações. E esses momentos começaram sendo fechados apenas para esses membros que estavam iniciando, e depois, com mais um pouco de calma, nós fomos abrindo para a comunidade. Hoje nós temos em torno de 27 membros do ministério, já ampliou bastante, e temos sempre de 15 quinta-feiras de cada semana do mês, a gente tem os momentos de orações abertos para a comunidade. Então é um momento bastante dinâmico, com orações, com louvores, momentos de orações, dinâmica, e abraçamos muitos da comunidade e também de comunidades vizinhas de nossa paróquia. E com tudo isso que você faz, como você se sente fazendo parte dessa comunidade? O sentimento é gratidão. Acho que o sentimento maior que vem ao meu coração, o sentir, primeiramente me sinto muito feliz por fazer parte da comunidade São Sebastião. É uma comunidade que me abraçou desde o início, desde quando eu comecei os meus passos na Crisma, e assim me abraçou nas minhas dificuldades. Eu acho que minha maior dificuldade que eu passei como cristão, na minha aridez espiritual realmente vivenciada na carne, a comunidade teve esse abraço, teve esse carinho comigo, teve esse aproximar-se, né, que foi um divisor de águas na minha vida. Então, a comunidade São Sebastião, sinceramente, eu não me vejo atuando em outra comunidade fixo, né? Mas a São Sebastião ele me trouxe uma realidade muito clara. Até então, quando assim eu era catequista um tempo atrás, eu nem sabia nem o significado do santo padroeiro nosso, né? Aquele que nos livra da fome e da peste. Hoje é uma clareza muito grande, e fazer parte dessa comunidade para mim específica é muito especial. Então é uma comunidade que me abraçou, é uma comunidade que hoje mostra suas fragilidades, e hoje eu consigo ver essas fragilidades com muita clareza, e sinto que eu posso fazer alguma coisa. Sinto que lá atrás eu tentei ajudar, porém sem muita clareza. Hoje eu vejo as dificuldades com muita clareza e posso tentar ajudar, tentar dar um ponto para que essa comunidade seja ainda melhor, cada vez mais humilde, e a nossa identidade é acolhimento. Tentamos sempre trazer para todos que se aproximam de nós esse acolhimento. Se você pudesse voltar desde o início, como você começou, você faria tudo isso novamente? Faria e me esforçaria para fazer melhor. Acho que hoje, pela idade, hoje pelo tempo já de caminhada, nós vamos observando que podia ter feito melhor. Então, sinto satisfeito demais pela trajetória, pelo esforço, mas observo que eu poderia ter feito melhor. Poderia ter evangelizado mais, ter trazido mais, ter tido um pouco mais de paciência e ter feito também mais, não ter esperado tanto. Mas hoje vejo também que Deus ele permite cada ação no seu devido tempo. Então, se o tempo hoje voltasse, eu faria tudo de novo e melhor. E qual mensagem você gostaria de deixar para todos que servem na comunidade como incentivo, até para aqueles que não servem? A mensagem para vocês que estão servindo na comunidade, para aqueles que estão com desejo de iniciar o seu serviço na comunidade, é que não esperem. Não esperem para que vocês estejam perfeitos em vossas mentes, achando que eu preciso estar de tal forma para que eu possa servir. Deus ele não quer perfeição, Deus ele só quer um coração aberto.
só quer duas pernas para andar e um coração aberto para que ele possa se fazer morada. Então, a mensagem primeiramente para os que estão servindo é não desistir. O Senhor, Ele nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que valeria a pena. E a portinha estreita que Ele fala para o céu é exatamente essa que nós estamos trilhando na comunidade, né? Nós escolhemos, na comunidade de São Sebastião, trilhar nosso caminho para o céu. É a nossa portinha estreita. Então, vocês que estão servindo, são catequistas, crianças, adolescentes, estão na ornamentação, estão na limpeza na comunidade, não desistam. As dificuldades e o convívio com as pessoas é muito difícil, mas é essa diversidade que nós podemos ver que dá gosto, porque ninguém é igual a ninguém, todo mundo é diferente, e é esse diferente que nos faz treinar também nossa paciência. E para aqueles que estão chegando, que estão com desejo de servir, venham com o coração aberto para colher os espinhos também, que é merecedor da nossa caminhada, mas também se alegrar com as rosas que o Senhor nos apresenta em nossa evangelização. Estamos com mais um convidado no nosso documentário e eu gostaria que ele se apresentasse. Boa noite, meu nome é Fagner Rodrigues Soares. Eu atualmente estou no Seminário Diocesano de Campina Grande, Seminário São João Maria Vianney. Terminei este ano o curso de Filosofia e no ano que vem, em 2025, eu já ingressarei no curso de Teologia. Então, o curso que eu terminei, de Filosofia, eu cursei o propedêutico, que é uma fase introdutória, e depois mais 3 anos do curso de Filosofia. Então, agora me restam mais 4 anos do curso de Teologia, para depois o estágio pastoral, o diaconato, até ser ordenado padre da igreja. Fiz durante muito tempo, na verdade, parte aqui da comunidade de São Sebastião, ajudando nos serviços, ajudando juntamente com Margarida na coordenação aqui da comunidade. Praticamente nasci aqui na comunidade de São Sebastião e para mim é uma alegria poder ajudar vocês a resgatar um pouco dessa história dessa comunidade tão querida e tão amada por todos nós. Fagner, diante de toda a sua história, você sabe ou se lembra como foi o surgimento da comunidade de São Sebastião? É uma pena que muitas vezes a gente não registre, né? A história das nossas comunidades, a história da igreja, na verdade. E eu até parabenizo vocês, porque isso é uma forma da gente registrar, da gente mostrar para os próximos que virão depois de nós, como é a nossa comunidade, como é que surgiu, como é que esse desenvolvimento, tantas pessoas importantes já contribuíram aqui para essa edificação dessa igreja. O que eu sei da comunidade foi aquilo que eu ouvi. Na verdade, a história tem esse papel, né? De nós também aprendermos através da oralidade, daquilo que nós escutamos das pessoas mais idosas. E durante a minha estadia aqui, eu sempre tive contato com pessoas idosas. E Madrinha Corrinha, ela sempre me relatou algumas coisas sobre a comunidade de São Sebastião, sobre algumas pessoas que aqui serviram, mas também eu sei de um pouco da história, assim, que essa capela foi doada por seu Joaquim Eustáquio, que era um proprietário do engenho, na verdade, o proprietário do engenho Horta, e que ele fez uma promessa, que a sua filha estava doente, e ele fez uma promessa, se ela ficasse boa, em construir uma capela para São Sebastião. Depois de um certo tempo, o pessoal da família de Dona Carminha adquiriu as terras do engenho e, oficialmente, Dona Carminha, juntamente com a sua família, passou essa capela para a paróquia. E como foi a sua história, o seu primeiro serviço na comunidade? Foi como catequista, como levando a liturgia? Conte um pouquinho mais. Eu iniciei os meus primeiros estudos, digamos, na igreja aqui, quando eu me preparava para o sacramento da primeira Eucaristia, na verdade, né? Então aqui eu participei juntamente com meus irmãos, com minha irmã, na verdade, com Fabrícia. Nós éramos da mesma turma de catequese
E aqui eu fiz os primeiros estudos da catequese, em preparação para o sacramento da Eucaristia. Me lembro das catequistas, me lembro que essa capela ficava tomada porque a nossa turma era uma turma muito grande. E eu me lembro de tantas pessoas que naquela turma, né? Mas aí também eu recordo de forma muito especial das catequistas, né? Que é Silvana Ernesto e Edneide Miguel. Se a gente disser o nome assim, vocês possam não conhecer, mas é Vânia de Augusta e Neide do Cartório. Então, aqui nessa capela, eu comecei a esse processo de vir para o catecismo. Depois da primeira Eucaristia, eu comecei a ajudar na catequese. Então, nós éramos auxiliares ali na catequese. E, com o passar do tempo, aí a gente foi assumindo outras coisas, outras funções na comunidade. Juntamente com Fabrícia e Sandra, nós formamos uma turma de catequese em preparação para o sacramento da primeira Eucaristia. Essa turma era muito grande e foi nos aconselhado pela coordenação no tempo a nós dividirmos essa turma em 2 turmas. Então eu e Fabrícia ficamos com uma turma de catequese e Sandra ficou com outra. Então a catequese de primeira Eucaristia, digamos, foi o meu primeiro serviço de fato aqui na comunidade. Depois disso, eu fui para o grupo de perseverança e também, durante quase 10 anos, eu fui catequista do sacramento em preparação para o sacramento da Crisma. Então eu me recordo, 5 turmas em preparação para o sacramento da Crisma. E durante esse intervalo, essas funções como catequista, também contribuí aqui como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística e também ajudando Margarida de modo mais específico na coordenação da comunidade. Nessa caminhada, quais foram os desafios que mais lhe marcou? Você vai assim, ai meu Deus, já aguento mais. A catequese, ela tem um papel muito bonito na vida da igreja, mas ela também é muito desafiadora. De modo especial quando a gente lida com os jovens, né? Porque é preciso entender e entrar na realidade dos jovens. Então a catequese ela nos propõe a todo dia um novo desafio. E algumas turmas, de modo especial, dão mais trabalho do que outras. Porque a diversidade de pessoas, porque o pensamento de alguns jovens, e naquele tempo, que não faz muito tempo, né? Mas aí nos dá um pouco mais de trabalho. Mas eu acho que um dos grandes desafios de qualquer pessoa que está numa comunidade, que está à frente de algum serviço, é uma festa de um padroeiro. E a festa do padroeiro, por quê? É um ano todo se preparando para aquele acontecimento. Então, quando a gente junta diversas opiniões, diversos pensamentos, diversos desafios para a gente congregar em um único pensamento, em trazermos para o bem-estar da comunidade. E, às vezes, quem está, quando só vê a festa acontecendo, não sabe de todos os bastidores que acontecem para a realização daquele evento. Então, nos dá um trabalho, sim, mas também é muito prazeroso quando ao término da festa ou durante a realização da festa a gente já pode colher alguns frutos. A gente pode colher a participação do povo, a gente vê a expressão de felicidade daqueles que participam aqui na capela ou que recebem uma visita na sua casa. Então, na igreja é assim, os desafios se apresentam, só que esses desafios também nos motivam a querer buscar mais Deus, a querer estar mais próximo de Jesus, a querer também fazer com que tantas outras pessoas façam essa experiência de estar com Jesus. Você se lembra da sua primeira festa de São Sebastião? Olha, foram muitas, mas eu me lembro que a nossa comunidade de São Sebastião, ela sempre foi
organizada, sempre foi comandada, digamos assim, por pessoas muito importantes, né, na nossa paróquia. Então, se a gente lembrar de Carmen Sampaio, se a gente lembrar de Seu Beija, se a gente lembrar do diácono Ladislau Nogueira, então foram pessoas que, de certo modo, marcaram a vida não somente da comunidade de São Sebastião, mas a vida da paróquia de Santa Ana. E quando essas pessoas partiram, ficou um grupo muito jovem, e aí liderado por Margarida, para assumir a comunidade, né? E no início era até um pouco desafiador e desconfiado do povo, porque as grandes referências da comunidade tinham partido e nós assumimos uma festa de um caráter tão grande como era a festa de São Sebastião, com a estrutura não somente religiosa, mas uma estrutura social também, de parques, de pavilhão, dessas questões todas, né? Então, as primeiras festas, os primeiros momentos de participação eram muito desafiadores. A data precisa eu não vou lembrar, mas são esses primeiros momentos de assumir, de você estar à frente, de você preparar, será que vai vir as comunidades, será que isso vai dar certo, será que a realização do show de prêmio vai dar certo, será que a rifa vai dar certo? Então, esses são os desafios que nós enfrentamos, mas que com a graça de Deus nós conseguimos vencer, e eu tenho certeza de que a contribuição e a colaboração de cada pessoa é importante na vida da comunidade. Não é somente uma pessoa que destaca-se e que merece todas as honras. A festa de um padroeiro é o grande motivo da reunião de todas as pessoas que compõem a comunidade. Esse deve ser o sentimento. Não é apenas do grupo que preparou, ou da comunidade que é convidada a vir celebrar, ou do padre que vem para presidir a Santa Eucaristia, mas não. O verdadeiro sentimento da festa do padroeiro é essa junção de todos os membros da comunidade para elevar suas preces, elevar os seus louvores ao santo ou à santa, no nosso caso, a São Sebastião, pedindo a ele a sua intercessão junto a Jesus Cristo. Diante desse relato, desse testemunho, eu queria que você deixasse um recado para os fiéis de São Sebastião, dessa festa agora, e conte um pouco sobre sua expectativa para essa festa de 2025 que vai entrar agora. A festa do padroeiro é um momento da renovação da fé da comunidade, ou seja, nós temos que estar aberto para viver aquilo que o Senhor nos propõe. Então, a grande expectativa da festa do padroeiro é a gente olhar para o santo, ou seja, olhar para São Sebastião, olhar para o seu testemunho de fé e dizer assim: eu quero ser como um soldado, como foi São Sebastião. Eu quero lutar, eu quero dar a minha vida também como São Sebastião fez. E eu fui convidado a estar uma noite aqui, a participar de um momento da celebração da palavra, no dia 19, no dia que antecede a festa do padroeiro, na preparação para a festa do padroeiro, e eu só posso pedir a Deus que nos dê sabedoria, nos dê inteligência, e que pela intercessão de São Sebastião, ele nos livre da fome, da peste e da guerra que assola o nosso mundo. E é viver esse tempo de espera, com muita confiança de que nós teremos uma boa festa, de que colheremos os bons frutos com a ajuda de cada um de vocês que irão participar, da ajuda de cada um de vocês que dão as mãos. Eu sei que há algum tempo essa festa já vem sendo pensada, já vem sendo planejada, e a festa é o momento da culminância, é o momento da alegria. A gente não faz festa para ficar triste. O sentido de fazermos uma festa é nos alegrarmos, reunidos aqui nessa capela de São Sebastião, junto com toda a comunidade, para nos alegrarmos, para darmos louvores e elevar os nossos louvores a Deus pela intercessão do nosso padroeiro. Se você pudesse voltar no tempo, faria tudo isso novamente? Faria.
Apesar dos desafios que nós enfrentamos, das críticas, dos momentos de incerteza, das coisas que não deram certo, que foram também importantes, porque na vida da igreja é assim, não é tudo que dá certo, tantas coisas deram erradas, mas essas coisas que foram e que deram erradas, foram também formas que nos ensinaram. Então, é importante a gente continuar o nosso caminho, trilharmos os novos caminhos, também olhando para trás, dando graças e louvores a Deus por aquilo que nós fizemos. E se fosse preciso, faria tudo novamente. Gastaria a sola do sapato novamente, nas subidas e descidas dessas ruas, atrás de coisas para leilão, atrás de algum donativo para a quermesse, indo rezar às 3 horas da tarde com um enfermo, levando a imagem de São Sebastião para tantos lugares, organizando o jantar que nós organizávamos, fazendo os leilões. Então, tudo isso era uma forma de nós participarmos da festa. E eu fui muito feliz durante os anos que aqui pude servir, durante os anos que aqui pude contribuir. Eram cheios de desafios, no final da festa nós estávamos cansados, mas porém estávamos muito mais do que cansados, estávamos alegres, porque fizemos aquilo que nos foi confiado. Agradeço a vocês, a essa iniciativa desses jovens tão comprometidos com a nossa comunidade. Aqui na nossa comunidade de São Sebastião, a gente sempre teve jovens muito competentes. Me lembro que no tempo ainda aqui tínhamos o grupo Amigos pela Fé. E nós éramos verdadeiros doidos, né? Porque nós fazíamos cada loucura que hoje eu digo, meu Deus, como é que a gente teve coragem de fazer isso? Mas é uma loucura santa, é uma loucura que vem de Deus para querer lutar e fazer, e eu tenho certeza de que Deus fez muito bem na vida de tantos jovens que aqui participaram do nosso grupo Amigos pela Fé, a começar pela minha vida, a começar pela vida da minha família, a começar pela vida dos meus irmãos, de tantas pessoas amigas. Eu pude ver a maravilha e a graça de Deus acontecer na vida deles e também na minha. Então, a vocês todos, meu muito obrigado. Desejo que a festa de São Sebastião revigore a fé de vocês e que vocês não parem nos desafios que tem pela frente. Os desafios e as pedras não são para nos paralisar. Os desafios que aparecem na nossa vida são formas que nós temos para buscarmos estar mais próximos de Deus. Então, os desafios que aparecem na minha vida, que eles sirvam para que eu cresça, que eles sirvam para que eu esteja ainda mais firme e convicto da minha fé. Então, que São Sebastião interceda por nós, pelas nossas famílias e nos livre da fome, da peste e da guerra.